Buenas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os regimes cambiais. E o Brasil, até pelo histórico que já teve de hiperinflação, depois o Plano Real e outras experiências aí no meio, já experimentou um pouco de cada um dos tipos de regimes cambiais, o que é legal até para a gente exemplificar. Mas primeiro, entender o que são os regimes cambiais ou sistemas cambiais. Basicamente, são as regras da negociação da taxa de câmbio. No nosso caso, falando principalmente do real frente ao dólar, que é a principal taxa de câmbio negociada, utilizada pelos mercados. Taxa de câmbio é usada para fazer negócios, transações internacionais. E o regime cambial tem que definir que regra vai ser usada aqui. Até porque como a taxa de câmbio vai se comportar, vai definir como os exportadores, importadores vão ter incentivos para mandar suas mercadorias, comercializar suas mercadorias no exterior ou aqui no Brasil, e vice-versa, assim como o mercado financeiro, transferir recursos para o exterior ou receber recursos, captar recursos no exterior. Por isso que é muito importante definir esses regimes cambiais, e cada um deles tem seus lados positivos, negativos, que a gente vai discutir agora. Então vamos ver aqui o exemplo do que a gente teve no histórico brasileiro. A gente tem nos regimes cambiais, podemos classificar em três grandes categorias: o regime cambial, o fixo, o flutuante e o administrado. O fixo vocês não estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui no primeiro quadrado, na primeira etapa, de 1990 até, 1994, maio, junho de 94, quando o Plano Real iniciou, foi final de junho de 1994, então de 1990 até metade de 94, a gente passou pelo câmbio administrado. Aí nós tivemos desse período 94 até 99. Na verdade, a gente teve um período muito curto de 94 a março de 95, um regime de câmbio fixo, e depois tivemos a banda cambial, que seria um regime flutuante, alguns chamam de flutuante sujo, é um dirty floating, ou que a gente chama de banda cambial, que é um meio termo entre o fixo e flutuante. E, finalmente, a partir de janeiro de 1999 até os dias atuais, o câmbio flutuante. Então, o câmbio fixo, ele, como o próprio nome diz, a taxa de câmbio ela é fixa. Então, lembrando que aqui no Brasil, na estrutura de governança aqui, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que vai definir qual é o regime cambial, como que a gente vai trabalhar com o câmbio nesse mercado, estabelecer as principais regras. E aí a gente tem como executor aqui desse regime, quem vai estar operando ali e tocando essas regras e fiscalizando, o Banco Central. E aí, para negociar a taxa de câmbio, aí tem bancos, corretoras, distribuidoras de valores e assim por diante. Aí tá cheio de fintech também hoje em dia. O câmbio fixo, como eu estava comentando, ele é fixo, ou seja, por exemplo, cada dólar vale R$1, tá certo? Ou R$1 para comprar $1. Isso é um câmbio fixo. Então, faça chuva, faça sol, o câmbio é fixo. O câmbio fixo ele tem um apelo legal porque ele facilita a vida de todo mundo, porque vou comprar, qual que é a taxa de câmbio? Não preciso consultar em nenhum app, nenhum aplicativo, site e tal, eu sei que é R$1, $1. O problema é que ele, geralmente, ele é irreal. Então, irreal no sentido que, olha, a nossa moeda pode estar sendo considerada fraca ou forte e isso não vai estar refletindo, e os mercados sabem disso, mas não está refletindo na taxa. Impacto disso que a gente começa a sofrer ataques especulativos. Então começa a sair, dólares do Brasil, começam também a entrar dólares no Brasil,
e não se tem muita gestão sobre isso. Aliás, essa falta, quando você torna o câmbio fixo, o Banco Central acaba matando um instrumento de gestão da sua política monetária, porque ele fica refém desse câmbio. Para manter essa taxa fixa, ele tem que entrar comprando e vendendo o tempo todo, e com isso pode até, historicamente tem acontecido isso, vemos a Argentina e outros exemplos, até o Brasil sofreu com isso e caiu fora do período curto de regime fixo, entre ali 94, ali do finalzinho de 94 até início de 95, porque justamente fala assim, ó, não estou conseguindo controlar, estou perdendo as reservas, e essa perda de reservas é porque o Banco Central tem que transformar os dólares em reais ou os reais em dólares. Então, às vezes você quer motivar o crescimento, mas as pessoas estão querendo comprar dólares, na verdade, assim, elas estão querendo comprar os dólares e isso tira os reais de circulação, na verdade, porque eu compro o dólar, para receber o dólar eu tenho que dar reais, e para fazer as operações dentro do mercado brasileiro eu preciso de reais. Então, quando a gente faz esse tipo de operação, a gente está tirando o real da economia. Se tem menos real na economia, vai faltar dinheiro para fazer transações, vai faltar dinheiro para fazer investimentos, e com a falta de dinheiro as taxas de juros sobem. Então, isso gera toda uma pressão no Banco Central, o câmbio fixo em especial, que naturalmente ele vai sofrendo a pressão para cair fora disso. E foi o que aconteceu, por exemplo, em 95, no começo de 95, a Argentina estava quebrando já por causa do câmbio fixo, o Banco Central não estava aguentando mais a pressão também, e aí o Banco Central foi para banda cambial. Então, ao invés de soltar logo o câmbio, o que vocês estão vendo aqui logo abaixo, de janeiro de 95, aliás, março de 95, março, abril de 95 até janeiro de 99, a gente viveu o sistema de banda cambial, ou um flutuante, um sistema flutuante, entre aspas, sujo, que é o pessoal chama também. Nesse sistema de banda cambial, o que acontece? A taxa de câmbio flutua dentro de determinado intervalo que é administrado pelo Banco Central. Então, o Banco Central deixa a taxa de câmbio flutuar dentro de certos limites. E o que acontece quando começa a bater nos limites? Aí o Banco Central entra atuando no mercado, comprando ou vendendo dólares, no caso, que é grande referência, para manter a cotação dentro dessa banda. Quando ele começa a sofrer muita pressão, então fica batendo a taxa o tempo todo aqui para cima, e normalmente é para cima, é desvalorização, aí o Banco Central aumenta essa banda aqui. O Banco Central, ele não divulga qual que é a banda, até porque senão ele começa a sofrer, vamos dizer, operações especulativas, forçando ali a operação na banda. Porque se você sabe que se bate em determinado patamar, o Banco Central vai comprar ou vai vender, você pode forçar isso daí. Então, o Banco Central não diz qual é a banda, mas é aquela coisa, o mercado vai testando. Então, o Banco Central está quietinho hoje, vamos jogar dólar aqui, vamos sair comprando dólar, vamos ver o que o Banco Central faz. O Banco Central começou a vender mais, tá? Então, opa, a gente está chegando no limite ali da banda. Então, mesmo que o Banco Central não fale, o mercado testa os limites e acaba encontrando, tem um sentimento dessa banda. E como vocês podem ver até no gráfico aqui embaixo, de 95 até 99, início de 99, parece que a taxa de câmbio é uma linha reta. Por quê? O Banco Central toda hora ele vai subindo a banda aqui para ajustando essa desvalorização, mas ele vai controlando a desvalorização. No entanto, ele vai perdendo reservas com isso, porque para segurar essa taxa de câmbio ele tem que entrar comprando esses dólares ou vendendo, dependendo aí do movimento, justamente para manter dentro desse patamar. Isso causa uma pressão muito grande. Causou uma pressão tão grande que em janeiro de 99 o Banco Central não aguentou e aí nós fomos para o taxa de câmbio flutuante.
Então, vivemos aí, final no 94, começo 95, um fixo, aí entrou na banda cambial, e aí chegou no câmbio flutuante. A vantagem do câmbio flutuante é que aí a taxa de câmbio pode flutuar à vontade. Então, no regime cambial flutuante, o que manda é oferta e demanda, tá certo? Então, exportou mais, está entrando mais dólares, libera mais reais, entrou mais dólares, a taxa de câmbio vai cair. Está importando mais, está saindo dólares, então a taxa de câmbio vai subir. Então, é a oferta e demanda que está mandando. O Brasil é um mercado atrativo, atraente, está entrando mais dólares, a taxa de câmbio começa a cair. O Brasil já não é mais tão interessante, o pessoal está tirando dinheiro daqui. Então, aí o real frente ao dólar começa a desvalorizar. Então, basicamente oferta e demanda. E oferta e demanda, assim, importações, exportações, turismo, fluxo financeiro de investimentos, captações, tanto de um lado dos internacionais como dos brasileiros. E vejo que no início de 99, janeiro de 99, a taxa de câmbio, que vocês podem ver ali, ela deu um salto, passou ali de 1,20 para praticamente 1,9, 1,8, quer dizer, deu um salto enorme, e aí começou a flutuar ali como doido. É o que a gente tem hoje. Vantagem para o Banco Central, que aí ele não tem fica mais fácil a gestão das reservas cambiais, ele tem mais instrumentos, ele não precisa ficar vamos dizer, toda hora direcionando, se preocupando com o dinheiro para ficar comprando o câmbio, e ele pode fazer uma melhor gestão da política monetária para aumentar a liquidez e promover crescimento, ou retirar a liquidez sem ter que gastar o dinheiro para ficar comprando, vendendo a taxa de câmbio, moedas por aí. Mas o câmbio flutuante e o mercado vai se acostumando com esse, vai crescendo tanto que chega um ponto que o Banco Central não tem muita influência sobre a taxa de câmbio. É o que acontece. Então, o Banco Central, no máximo, pode entrar de vez em quando, fazendo uma intervençãozinha, que não vai ser muito relevante, ou talvez muito mais para passar uma sinalização para o mercado: olha, o câmbio está muito desvalorizado, vocês não estão percebendo, vocês vão perder dinheiro com isso. Ou até o contrário, o câmbio está valorizado demais. Então, ele usa muito mais para sinalização, ele não tem, Banco Central, no câmbio flutuante, ele perde essa âncora cambial, essa vantagem cambial de fazer política econômica. Mas está aí, disponível, e deixa mais espaço para a política monetária, ou deixa o câmbio influir menos a política monetária ali. E, finalmente, só que uma coisa, o câmbio flutuante gera, como vocês podem ver até lá no gráfico, uma volatilidade enorme. Então, se no câmbio fixo ou na banda cambial a volatilidade é muito pequena, o que dá uma estabilidade para fazer negócios para as pessoas, no câmbio flutuante a volatilidade é muito grande. E dependendo da volatilidade, isso também gera inflação. Então, essa é a desvantagem. Sempre que você vai para algum regime flutuante, você está incorporando volatilidade, tá certo? Mas está liberando outros instrumentos de política monetária. Então, não adianta. Em economia, você puxa um lado, acaba... aquela que nem o cobertor curto. Você puxa aqui, vai descobrir, para se cobrir a cabeça, o pescoço, você vai descobrir o pé, e assim por diante, tá? Então, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, cada um deles, mas, resultado, câmbio flutuante gera volatilidade, e é aquela coisa, algo que você comprou por 10, amanhã você vai comprar por 15, e depois de amanhã pode pagar 8, então, dependendo do câmbio, pode acontecer isso daí. E deixei para o final o câmbio administrado. O câmbio administrado, vocês estão vendo no gráfico de 1990 até junho de 94, o câmbio administrado ele é
administrado. Então, ele era muito usado pelo Banco Central na época da hiperinflação, para basicamente ele corrigir a taxa de câmbio conforme a inflação. Então, tanto que na época da hiperinflação, o que as pessoas faziam também para se proteger da inflação, da hiperinflação? Compravam dólares e guardavam em casa, porque sabiam que esses dólares, a taxa de câmbio ia ser corrigida também, justamente por o quê? Não por oferta e demanda de mercado, mas por ajuste feito pelo Banco Central. Então, a compra de dólares, e até muita gente tem isso hoje, guarda dólares, como uma forma de o quê? Ter um ativo para se proteger da inflação, mais especificamente da hiperinflação naquela época, onde o Banco Central administrava a taxa de câmbio, administrava o quê? Para acompanhar o comportamento da hiperinflação. Isso já não é mais verdade hoje. Então, quem compra dólares achando que vai acompanhar a inflação vai ter dor de cabeça, tá certo? E muitos casos, vai ter prejuízo com isso. Então, já não é mais verdade. Estamos no regime desde 94, não estamos no regime aqui do administrado que acompanha a inflação. Então, você tem um descasamento natural da taxa de câmbio com a inflação. Então, procure outras alternativas para se proteger, e o mercado está aí disponível com várias soluções disponíveis. Tá ok? Então, aí os regimes cambiais: fixo, flutuante, um meio termo que é banda cambial, o flutuante sujo, ou dirt floating, e o administrado. São os três principais. Eu falei 4 porque tem a banda cambial, mas os 3 principais são esses daqui: administrado, flutuante e fixo. Tá joia? Muito bem, pessoal. É importante saber quais são os regimes cambiais quando você vai fazer negócios, principalmente se você se aventura a fazer negócios internacionais ou investimentos internacionais, até para não ter surpresas quanto às taxas de câmbio e os reflexos que tem isso daí dentro da economia, porque dependendo da taxa de câmbio, você vai pagar mais caro por uma importação ou vai receber menos na exportação. Então, o câmbio fixo, por exemplo, acaba prejudicando exportadores, facilita a vida dos importadores. O câmbio flutuante, normalmente, ele ajuda os exportadores e os importadores não curtem muito. Então, cada um tem seus ganhos e prejuízos em cada regime cambial, tá bom? Até mais!